Atos 17, nós temos estudado a palavra de Deus. Semana passada começamos a estudar capítulo 17 de Atos, e hoje eu queria olhar para o sermão que Paulo pregou na cidade de Atenas, e nós vimos como as pessoas reagem à palavra de Deus, mas hoje eu queria olhar para o conteúdo dessa mensagem que Paulo pregou. Atos 17, a partir do verso 22 até o verso 31, onde a palavra do Senhor nos diz assim: E então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feito pela arte e imaginação do homem. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo entrou na cidade de Atenas e ele pôde contemplar o panteão de ídolos e de adoradores buscando orar a um Deus que não pode responder às orações. É interessante o sentimento que vem no coração da gente quando a gente caminha por um lugar assim. E no meio desse contexto todo, ele queria mostrar aos atenienses quem é o único e verdadeiro Deus. Quais são as características da sua natureza e da sua personalidade? E ele então é convidado pelos filósofos para ir ao Areópago, explicar quem é esse Deus, qual é a natureza dele. E o seu sermão é exatamente isso: quem é Deus? Quem é Deus? Quem é o Deus que nós adoramos? Quem é o Deus a quem nós acabamos de orar agora? Quem é Deus que você veio cultuar aqui hoje? Quais são as principais características ou aspectos da natureza do Deus que nós adoramos? Quem é Deus? Primeiro ensino de Paulo: Deus é o Criador de todas as coisas. Essa foi a primeira afirmação de Paulo a respeito de Deus no Areópago de Atenas. E então, quando ele fez a primeira afirmação, ele bateu de frente com o pensamento daquela época. Quem é Deus? O Criador dos céus e da terra. Ah, esse homem é doido, o que é isso? Agora, apesar de ser uma abordagem contraditória à filosofia, ao pensamento daquele tempo, ela precisava ser anunciada. Sabe por quê? Porque sempre que a lógica da existência de um Criador é eliminada do pensamento humano,
há uma tendência tremenda de um afastamento da busca do único Deus vivo e verdadeiro. Se você não é capaz de crer que Deus é Criador, que você é obra das suas mãos, você vai encontrar uma série de desculpas dentro da sua mente para seguir a tua vida e não buscar o seu Criador. Eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas por fé. Ainda que a minha fé não seja irracional, mas eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas pela fé. Se eu não tivesse comunhão com Deus, se eu não pudesse ouvir a voz de Deus, se eu não pudesse sentir a presença de Deus, se eu não pudesse de alguma maneira ser tocado por Deus, se a minha vida fosse tão distante de Deus a ponto de não poder perceber e ouvir a voz dele, sentir o seu toque, talvez eu não conseguisse crer que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas tem uma coisa tremenda: quando a gente sente a presença de Deus, quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente é tocado pelo Espírito Santo de Deus, quando os milagres de Deus começam a acontecer na nossa vida, e quando a autoridade do meu Senhor se revela nas coisas grandes e nas coisas pequenas, e eu leio as Escrituras e entendo que as Escrituras sagradas são a palavra viva de Deus, aí eu não consigo deixar de crer quem é esse Deus. É o Criador de todas as coisas. Quando eu já tinha crescido um pouco mais e comecei a estudar biologia, física, química, e aí eu descobri o microcosmos, o macrocosmos, esse universo. Mas aí eu comecei a descobrir o microcosmos, e aí comecei a descobrir que o homem buscava a menor partícula, e ele então, metade do século passado, ele disse: descobrimos o átomo, a menor partícula do universo. E aí os anos foram passando e eles descobriram que a menor partícula do universo não era a menor partícula do universo, porque já existem e já foram descobertas menores partículas do que o próprio átomo. E aí quando você vai olhando, por exemplo, a vida celular, e quando você vai olhando a organização de todo esse mundo micro, você diz assim: ah, tem um Deus tremendo, que é capaz de criar o macrocosmos, mas é capaz de pensar os detalhes desse microcosmos. Esse é o Deus Criador que eu adoro. Tremendo. Eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas, porque há uma lógica que nos ajuda a crer nesta premissa da fé, pois o próprio senso comum diz que todo efeito deve ter uma causa. No entanto, não pode haver uma interminável cadeia de causas, e assim deve haver uma causa sem causa primeira, Deus. E então Deus é o Criador, e é justamente isso que a Bíblia está nos ensinando. Hebreus 3, verso 4 diz assim: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Quando eu olho para o macrocosmos, ou quando eu olho para o microcosmos, eu tenho que me render para a ideia de que existe uma inteligência criadora e organizadora de todas as coisas. Crer, queridos, que esse universo, nesse nível de organização, seja ele no macrocosmos, ou seja ele no microcosmos, seja obra do mero acaso, sem nenhuma organização, sem nenhuma inteligência, é a mesma coisa que imaginar
que numa gráfica houve uma explosão, e tendo explodido tudo na gráfica, o resultado dessa explosão foi um dicionário. Eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso. Ou então, que a gente jogasse uma bomba atômica num lugar de muito insumo natural, que tivesse todos os insumos naturais possíveis no universo num único lugar, e a gente jogasse uma bomba atômica naquele lugar, e dali saísse, não é? Uma BMW novinha, bonitinha para você dirigir. Queridos, ainda que levasse bilhões de anos explodindo e explodindo, eu duvido que saísse uma BMW. Eu não consigo crer nessas coisas. Mas quando a Bíblia me diz que há um Deus Todo-Poderoso, que existe, que é verdade, que eu posso sentir, que eu posso ouvir a sua voz, que toca o meu coração, que já fez milagres na minha vida, que já fez milagres na vida de pessoas que estão aqui. E quando Ele diz que Ele é a inteligência criadora, e que é o Deus Todo-Poderoso, que com a palavra do seu poder criou os céus e a terra, e que ainda assim se importa comigo, eu tenho que me dobrar diante desse Deus como um adorador. Eu não vejo outra situação, porque quando eu olho para todo esse universo e vejo a grandeza de todas essas coisas, e eu penso que esse Deus é um Deus que se importa comigo, então, queridos, eu me vejo como um vermezinho amado pelo ser mais tremendo do universo. E é por isso que a Bíblia vai pedir para nós que nós creiamos que Ele é o Criador de todas as coisas. Uma das razões porque o sistema humano nega a criação é porque é impossível se aproximar de Deus se nós não tivermos fé que Ele existe e que é o Criador de todas as coisas. Eu não consigo ter uma relação com o meu Deus se eu não acreditar que Ele é o Criador, se eu não acreditar que eu tenho que chegar a Ele por fé. E é isso que diz a Bíblia em Hebreus 11: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E sabe por quê? Porque quando a gente não crê na existência de Deus e nem que Ele é o Criador, nós estamos a rejeitar o maior testemunho da existência de Deus, da grandeza de Deus, que é a sua criação. E é isso que diz o Salmo 19, verso 1: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que a Bíblia está me ensinando é algo tremendo. Não importa o que as teorias venham a dizer, eu creio que é um Deus vivo e verdadeiro, que Ele existe, que eu posso falar com Ele, que Ele pode falar comigo, que Ele não é uma energia nem uma força, Ele é um ser pessoal, inteligente, que pode falar comigo, mas é o Criador dos céus e da terra. É isso que a Bíblia ensina. E em todas as épocas da história a gente vai encontrar pensamentos dizendo: não pode ser assim. Mas a Bíblia vai nos dizer isso, a nossa própria lógica e a fome que eu tenho aqui dentro da minha alma de conhecer o transcendente e o eterno, está me dizendo todo dia que eu tenho um Criador. É assim que funciona a palavra. E sem fé eu não vou poder encontrá-lo. No passado, no final do século XIX, a ciência disse
que era impossível ter acontecido um dilúvio universal. E muitos crentes ficaram preocupados, dizendo: agora a gente tem que achar uma desculpa para a Bíblia, porque a ciência diz que não houve um dilúvio universal. E agora como fica a fé e a ciência? E é interessante que muitos teólogos daquele tempo, final do século XIX, começaram a tentar achar razões ou desculpas para tentar justificar a Bíblia, porque em momentos da história a ciência e a fé tiveram controvérsias. Mas no século XX, com o descobrimento dos fósseis de peixes nas montanhas mais altas da Terra e com a fotografia dos satélites de toda a crosta terrestre, o dilúvio universal foi comprovado cientificamente. E aí aqueles teólogos do século XIX e os seus adeptos tiveram que refazer todas as suas teorias para dizer: teve um dilúvio. Queridos, eu continuo crendo no Deus vivo e verdadeiro, que se revela na palavra e que tem para a minha vida algo de muito especial. O primeiro passo de fé é crer que Deus existe. Porque se você não for capaz de crer que Deus existe, então você não vai poder ter comunhão com Ele. E ainda que você tenha uma série de dúvidas e eu não tenha todas as respostas para as suas dúvidas, eu quero dizer para você que esse Deus vivo e verdadeiro existe. Segundo passo de fé é crer que esse Deus que existe não é uma força, Ele não é uma energia controlável, porque se Ele fosse uma energia controlável, Ele seria parte da natureza, mas Ele é o totalmente outro, que não depende da natureza e é o Criador da natureza. Ele é uma pessoa, uma inteligência que se relaciona com outras pessoas por amor. Quando eu estava fazendo teologia, tem uns teólogos que discutem as coisas mais complicadas, né? Interessante, né? Então eu fiz um trabalho sobre a origem da alma, uns negócios assim meio estranhos, né? E aí? E a dúvida era a seguinte: se cada alma humana era criada por Deus em separado, tá? Ou se Deus tinha dotado o homem da capacidade de gerar uma nova alma através da reprodução. E aí então você tinha um bando de teólogos defendendo de um lado, um outro bando de teólogos defendendo para o outro, e que coisa maluca, e a gente lia para cá, e lia para lá, e lia para cá, e lia para cá. Tem muita gente fazendo perguntas para as quais são complicadas as respostas, ainda que eu tenho no meu coração a inferência: Deus é tão sábio, tão sábio, tão sábio, que quando fez você ter a capacidade de reprodução, não nasce só um corpo, nasce uma pessoa. Então Deus colocou em nós a possibilidade de reproduzir também as almas, faz parte da nossa vida. Mas ainda que essa seja a minha conclusão, há muitas perguntas para as quais a gente vai ter muitas dificuldades, e eu não tenho todas as respostas. E a Bíblia não é um livro de ciência que usa o argumento científico e o método científico para nos provar todas as coisas, mas o que eu já tenho de Deus é suficiente para eu crer que Ele existe e que é o Criador de todas as coisas. E o terceiro passo de fé é você imaginar que esse Deus que é o Criador de todas as coisas te ama, e Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele não largou você aqui nessa terra para você ser parte da criação totalmente independente de tudo mais. Ele fez você com aspectos da natureza dele, e um dos aspectos que Ele colocou foi um espírito dentro de você. A Bíblia diz que quando Ele criou toda a vida era alma vivente, ou seja, ser vivo. Mas somente no homem Ele soprou o Espírito. E a palavra ruia, que é Espírito, quer dizer sopro, vento. E Deus soprou
o Espírito em nós, e é justamente o meu Espírito e o Espírito de Deus é que podem ter comunhão. E se você crê que existe um Deus, e que esse Deus é o Criador de todas as coisas, então saiba que Deus colocou em você um Espírito, e esse Espírito tem fome do Espírito de Deus e da presença do seu Criador, e você precisa ardentemente, e você não sabe nem explicar isso, mas lá dentro da tua alma tem uma fome, tem uma necessidade de conhecer, de sentir, de ser tocado pelo seu Criador. E o que a Bíblia vai nos ensinar é que quando Jesus veio a esse mundo, Ele veio porque havia uma barreira entre Deus e os homens, e essa barreira são os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos. E Ele veio, a encarnação do Deus vivo, veio, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, mas para que todo aquele que nele crê pudesse ter total comunhão com o Pai e com o Criador. O Criador te ama e tem um propósito para a tua vida e quer fazer algo tremendo no teu coração. Crê que Deus existe, crê que Ele é o Criador de todas as coisas, e buscar conhecer esse Criador através de Jesus. E eu queria desafiar você para ter uma experiência nova com Deus. Esse Deus Criador quer conhecer e quer se fazer conhecido na tua vida. Esse Deus Criador quer entrar aí dentro do teu coração e fazer desse lugar aí na tua alma, dentro do teu espírito, a morada do Espírito dele. E andar pela fé é uma experiência com Deus, é muito mais do que uma doutrina, ainda que tudo que eu falei seja doutrina bíblica, mas andar com Deus é vivenciar a doutrina dentro do nosso coração. Filho, eu existo, eu sou o Criador de todas as coisas, eu te amo, mas eu queria que você me conhecesse. Posso entrar no teu coração? Posso fazer do teu espírito o meu altar e o meu templo? Eu não sou capaz de ser contido por nada nem ninguém, mas eu quero colocar um pedacinho da minha presença e da minha graça só na tua vida.